Irã é parte de um conflito real ou ele tá, sei lá, eu ouvi falar que, por exemplo, que tudo que acontece no Irã com os Estados Unidos é um xadrez combinado. Não, cara, ali eu não acredito nisso aí, não. Eu não acredito nessa teoria. É conflito mesmo. Ah, eu vou explodir isso aqui e me dá uma base Não. nativa sua Ah, que eu não, jogo isso aí umas sim, bombas isso aí ali. sim. Mas ali o que acontece? O Netanyahu, assim, ó, pode falar tudo dele, mas ele é uma raposa, ele é muito esperto. O que aconteceu? Ele conseguiu direcionar o conflito palestino-israelense para outros atores. Tu vai pegar lá ele fazendo pronunciamento na Câmara dos Deputados americanos lá em 94, ele falando o seguinte, o problema do Oriente Médio, os americanos, né? O problema do Oriente Médio é a União Soviética. Olha só. A União Soviética e o seu proxy, a OLP. Como se a OLP fosse um proxy da União Soviética. Então, se ele queria atingir a OLP, ele era um lobista, né, dos Estados Unidos, o Netanyahu. E, ao mesmo tempo, usava aquela retórica americana. Na sequência, ele fala assim, depois de anos passaram, né, ele fala assim, o problema do Oriente Médio, nós temos que democratizar o Oriente Médio. Ali, o problema ali é o Iraque. O Saddam Hussein. O Irã e a Líbia. Se não me engano, a Síria ele fala. Mas lembro que o Irã e o Iraque eles falaram. Acho que a Líbia também. Nós temos que mudar isso aí. Na sequência, o que acontece depois dos ataques de 11 de setembro? Que não tinha um iraquiano naqueles aviões. No Iraque não tinha Al-Qaeda. Os Estados Unidos invadem o Iraque. E daí vinha um general americano a público falando o seguinte, que o plano americano era que em 5 anos eles derrubassem 7 países. Iraque, Irã, Líbia, Síria, Sudão, Coreia do Norte. Eu acho que é o Líbano. Mas o Osama Bin Laden, ele falou que aquele atentado era de autoria deles, né? Eu não duvido, eu conheci 2 caras da Al-Qaeda. Lá em Abu Dhabi. 2 caras. Um era americano e o outro era francês. Mas era da Al-Qaeda. Tinha lutado em Kosovo, tinha lutado na Bósnia. O francês é até engraçado. Ele tinha dois polegares um em cima do outro. Ele falava comigo aqui, dizendo que não foi a Al-Qaeda que fez o ataque no setembro. Mas eu não acreditei. Pra mim foi. Mas eles têm... Foi a Al-Qaeda que fez o ataque. Pra mim foi. Apesar de ter gente... Você não acredita que tinha iraquianos ali? Não, mas não tinha iraquiano. Não tinha nenhum iraquiano naquele grupo. Tanto é... Por que o Osama Bin Laden rompe com o rei da Arábia Saudita? Porque quando o Iraque invade o Kuwait, e daí o rei da Arábia Saudita pede a ajuda dos Estados Unidos para intervir na guerra de 91, o Osama Bin Laden, que era um herói nacional, né, na Arábia Saudita era o herói no Golfo todo, porque ele era o líder da Al-Qaeda, né, no Afeganistão, contra os soviéticos. Ele escreve uma carta para o rei da Arábia Saudita, dizendo o seguinte, deixe que minhas tropas expulse esse demônio socialista. O demônio socialista era o Saddam Hussein. E o rei da Arábia Saudita não responde, diz que não, tal. E daí os Estados Unidos pisam na Arábia Saudita e daí ele começa, daí o Osama Bin Laden se vira contra a Arábia Saudita. E daí começa essa ingresia. E também ele usa a própria questão da Palestina, né? Ele fala que a questão palestina é um problema com os americanos, a influência americana que faz com que o povo palestino sofra. Ele meio que sequestra a temática, né? Na época, eu lembro até que a OLP, o Yasser Arafat, falou assim que ele não poderia sequestrar a causa palestina, dizer que era a causa dele. Mas você acredita que 11 de setembro foi um pretexto criado pelo governo americano ou o governo americano aproveitou disso daí para fazer o que fez? Eu não acredito nesse negócio, os caras fizeram o ataque. Não, eu acho que o governo americano aproveitou. Aproveitou a oportunidade, né? Mas já era previsto que alguma coisa ia acontecer. É que não tem um dia... A gente tava falando de outubro, Rodrigo, né? Já era previsto. É que nem escola, velho. Tu vai ter o valentão da 8ª série, vai bater no moleque da quinta toda semana. Um dia o guri da quinta vai dar uma canivetada dele, cara. Vai dar uma cadeirada, vai fazer alguma coisa. Sim, a gente tava falando sobre isso. É interessante você falar de novo sobre os mártires, né? Do negócio do 7 de outubro? 7 de outubro. O que aconteceu ali logo quando aconteceu. Tem vários fatores para ter acontecido. Mas logo quando aconteceu, eu consegui contatar pessoas do Oriente Médio que têm a informação dos acontecimentos. E foi o seguinte: essa operação de invasão tal, já tinha sido planejamento do Hamas há tempo.
Já tinham esse plano. Né? Provavelmente os israelenses sabiam que existia o plano. Porque os egípcios sabiam, por exemplo, que existia o plano. O que aconteceu foi o seguinte, quando para eles assim, o estopim tinha sido a decisão tinha ocorrido quando o Trump inaugura a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Que daí tem uma manifestação em Gaza, eles matam um monte de gente ali da cerca mesmo. E daí eles decidiam que eles iam fazer realmente, logo. Só que é o seguinte, a liderança política do Hamas está onde nesse período? Está no Catar. Uma época eles ficaram na Jordânia. Depois da Jordânia, eles saíram, se deslocaram para a Síria. Quando estourou a guerra da Síria, eles ficaram do lado dos rebeldes. Contra o governo sírio, contra o Irã, contra o Hezbollah. Saíram da Síria porque ficou ruim para a liderança do Hamas, foram para o Catar. Houve uma cisão nessa liderança política do Hamas do Catar com o pessoal em Gaza, que eram mais novos, que era o Anwar Sinwar, aquele cara que era o líder, tinha ficado preso e tal. Houve uma cisão. O Catar tem interesses políticos e econômicos em Gaza, porque o Catar ele gerencia uma das maiores reservas de gás do mundo. E existe uma grande reserva de gás, tanto no litoral de Gaza como no litoral do Líbano. No litoral do Líbano, alguns anos antes, tinha sido feito um acordo do Líbano com o aval do Hezbollah com os israelenses e com os egípcios, de extrair aquele gás. Se eu não me engano, era uma empresa italiana. Olha como é complexo. O maior investidor dessa empresa italiana era o sogro do então primeiro-ministro inglês, que era aquele indiano. O sogro dele era o investidor ali. E eles queriam investir no litoral de Gaza também, com o Catar. O Catar tem o know-how. Por isso que entrou muito dinheiro em Gaza. E como é que entrava esse dinheiro em Gaza? Esse dinheiro em Gaza entrava através do governo Netanyahu. Porque daí, vamos voltar ao que eu falei antes. Por que eles queriam dividir a Cisjordânia e Gaza? No plano inicial, eles iam alejar Gaza e pensando assim, vamos dar certa cidadania para os palestinos da Cisjordânia. E esquece Gaza, porque a bomba demográfica palestina não vai bater nos israelenses. Os israelenses ainda vão ser a maioria, no cálculo deles. Uhum. Entendeu? Eles iam contemplar os palestinos da Cisjordânia, tanto é que teve uma evolução econômica na Cisjordânia, mas os de Gaza vai ser uma outra coisa. Um outro país, um território. O Catar, interessado nisso, no gás, começou a botar dinheiro em Gaza. Gaza estava bonita, cara. Sim, tem imagens Tem fotos, ali. imagens. Gaza estava bonita, entrava muito dinheiro. Só que houve um desacerto dessa liderança do Hamas em Gaza com a liderança do Hamas no Catar. Tipos de visões diferentes. Tá, e eles decidem fazer o 7 de outubro. Para ter relevância política. Né? Como é que eles conseguiram essa relevância política? Relevância política? Relevância política. Aquela estrutura de Gaza ia crescer sozinha, porque ela ia fazer uma grande troca de prisioneiros com Israel. Porque com um soldado, o Gilad Shalit, eles trocaram por 1.000 palestinos presos. Agora tu imagina 200 pessoas sequestradas. Já tinha 5.000 palestinos presos. A intenção inicial, então, era fazer um sequestro para soltar todos os palestinos. Exato, era uma dessas, para ter relevância política. Porque também daí tem outras situações. Por exemplo, os acordos de Abraão. A Arábia Saudita se aproximando muito de Israel e os palestinos perdendo relevância. O pessoal do Hamas em Gaza sentiu isso. Provavelmente o do Catar não sentiu tanto. Lembrando que a Arábia Saudita e Catar têm diferenças deles, geopolíticas. Né? Então eles fazem a invasão. Por que não vazou? Por que não vazou a invasão em si, o dia e tal? Alguma coisa o Egito descobriu, avisou a inteligência israelense e os caras da decisão, os governantes, Netanyahu, o governo dele, cagaram pro lance. Acho que não acreditaram. Eu não acredito que eles fizeram por querer para acontecer. Não, eles são arrogantes, não acham que não é nada. E deu, tá? Daí eles usaram assim, Nossa, Assad comeu bola nessa hora. Comeu, mas o que ali o pessoal do Hamas fez? Como eles estavam tendo autorização para ir trabalhar, para sair de Gaza para trabalhar, né? Porque o trabalho liberta, né? Tem lá
né? Trabalho liberto, é o grande título de Auschwitz, Treblinka, lá nos campos de concentração, né? Estavam lá trabalhando, sai barato para os israelenses, os palestinos trabalhar lá, fazer mão de obra. Mas enfim, o que os palestinos fizeram? Eles venderam as câmeras de monitoramento para os israelenses. Só que eles botaram uma sombra nessa câmera, então eles sabiam a movimentação, por exemplo, de quem entrava em serviço numa determinada base israelense ali na fronteira entre Gaza e Israel. Então eles começaram a monitorar e começaram a fazer todo um organograma disso. Quem é que estava de serviço, quem não estava, para fazer o ataque. Deu justo quando fez 50 anos da guerra de 73. Né? Quem é que ia entrar? Daí os caras que entrou foi os Abu Shahid. Quando eu recebi essa informação, o que é Abu Shahid? Abu Shahid Yar é pai do mártir. Eu tinha entendido na época que era pai de quem tinha perdido filhos em 2014, que mataram 600 crianças. Sim. Só que depois que eu fui entender, porque Abu pode ser pai de qualquer coisa. Por exemplo, o cara que joga bola pra caramba. Abu Kura, que é o pai da bola. Então, o pai do mártir não quer dizer que ele perdeu o filho. Ele pode ter perdido a esposa, pode ter perdido a mãe, pode ter perdido uma irmã, um irmão. Então, eles selecionaram 400 caras para fazer isso. 400 pessoas que perderam alguém. E esses 400 tinham na cabeça deles que ia conseguir voltar vivo, se desse uma merda assim, no máximo 10%. Mas eles estavam dispostos a entrar. Entrou esses 400. Só que, quando eles entram, daí é aquele negócio, eles entraram, e eu acho que, na minha visão, é óbvio que eles sabiam que ia entrar mais gente. Quando eles rompem as barreiras, entra uma galera. Daí entra gente até que estava presa por eles em Gaza. Né? Uhum. Um exemplo é o Yasser Abu... vou lembrar aqui. Yasser Abu Shabab. Esse Yasser Abu Shabab teria ligação com o Estado Islâmico, tinha sido preso em Gaza por causa disso. E o time dele também entra. Entra outros caras do Hamas, entra Jihad Islâmico, entra gente que... Pra matar israelenses. Mas pra fazer tudo. Entrar, os caras foram assim, ó. Imagina, cara, tem gente ali que nunca saiu dali. Nunca saiu. Mas esses que entrar por entrar, entraram só pra, sei lá, conhecer, cara, correr, fazer um rolo. Não tava armado, não era todo mundo. Não, tinha de tudo, cara. Aí tinha de tudo. Foi um pandemônio, porque os caras ficaram 6 horas. Teve cara que entrou 4 vezes. O cara entrava e saía. Eles meio assim, eles não acreditaram no que aconteceu. A parte organizada tinha como objetivo maior... O sequestro. Isso, sequestrar pessoas pra ter mercadoria de troca. Sequestro. Inclusive, a pessoa falava daquela mãe, né, como assim, não desmerecendo a vida humana. Aquela mulher que foi sequestrada, os 2 filhos foram juntos, que depois eles devolveram o corpo, daí fizeram lá o caixão com a foto das crianças, com a foto da mulher para devolver os corpos, né? Aquela mulher era agente de informação de Israel. Né? Ela era ela estava na lista deles. O que aconteceu é que ela quis que as crianças ficassem junto com ela, por medo, como a gente medir, né? E levaram junto. Né? Mas ela era uma sequestrável. Só que dá o seguinte, eles foram para sequestrar as pessoas determinadas. Outros caras, sei lá, viram pegando gente, saíram pegando também. E daí foi gente que não devia nem estar lá dentro. E daí foi era tipo assim, não era para ser 250, 270 sequestrados, era para ser 100. Era para matar, sei lá, talvez eu tivesse uma lista de morte, era para matar 300 soldados, né? Matou não sei quantos. Só que também tem outra coisa que a imprensa israelense já fala do protocolo Aníbal. O que é o protocolo Aníbal? Não deixar nenhum refém. Não deixar se fazerem reféns. Então, por exemplo, aquela rave não estava programada. Os caras sabiam que lá tinha uma rave. Uhum. Eles se deram de frente com uma rave. E daí foi pandemônio, porque daí um saiu agarrando um, outro saiu agarrando outra. Óbvio, o pessoal fala, o pessoal estava desarmado. Que desarmado, cara? Quem conhece lá em Israel, todo mundo, uma galera anda armada. É óbvio que teve um confronto ali, entendeu? Morreu um monte de gente. E aqueles carros queimados, espalhados, aquilo ali foi fogo de helicóptero, todo mundo sabe. Fogo de helicóptero? Claro, helicóptero Apache. Todo mundo sabe. Foi o primeiro que chegou lá, assim, de reforço mesmo, foram os helicópteros. E os caras já falaram, tem matéria a respeito de. Os helicópteros atacaram os carros na saída. Outra coisa que também foi falado... Mas para produzir um cenário? Não. Eles queriam foi na fuga, né? O carro que tava voltando foi abatido. Fugindo, eles atiraram. Foi abatido. Foi abatido. Aí
Se era refém, se era militante, nós do Grêmio sabia. O cara saiu atirando. Entendeu? O protocolo, mesmo sabendo da possibilidade que podia ter o protocolo Aníbal, ali. o protocolo Aníbal do Exército Israelense, Hannibal fala sobre isso. Não se deixar fazer reféns. Não se deixa fazer reféns. É melhor o fogo amigo do que um refém. Exatamente, porque daí tu vai te vender depois. Então, o maior exemplo é Gaza. O maior exemplo é Gaza. Quem é que matou os reféns de Gaza? Foi eles. Eles mataram os reféns? Mas eles mataram gente a tiro. Porque acharam que era Palestina, desculpa deles. Mas enfim, vamos ficar no 7 de outubro. O israelense matou muita gente. Teve tiro de canhão, de tanque em kibbutz. Teve tiro. Né? Daí começou aquelas histórias. Primeiro aquelas 40 crianças degoladas que nunca existiu. Né? Que isso aí até eu vou te dizer que aquilo ali eu vi no dia, não foi nem o soldado que falou para a repórter. Ela entendeu isso. E ela já saiu divulgando e até o Biden falou que tinha visto foto, depois desmentiu, porque não existiu as crianças degoladas, né? Ou criança queimada. Criança queimada, não, aquilo ali era adultos que tinham o corpo incinerado. Daí um major israelense disse que viu 3 crianças numa sala, dentro de uma casa. Eram 3 adultos queimados. Um tiro de tanque na casa, que incinerou a casa, pegou fogo. Não sei nem se esses corpos eram de palestinos, eram de israelenses ou eram misturados, tinha palestinos e israelenses juntos. Mas e os áudios que foram interceptados, pegaram no celular da galera? Áudio falando, o cara ligando ali, o palestino ligando, falando com a família, pai, acabei de matar um judeu, matei com a minha mão. Pai, acabei de matar uma mulher. Pai, acabei de matar uma família, tô matando eles aqui. Tá dando certo, reze por mim. Esses áudios existem. Claro, eu ouvi esses áudios. Esses áudios não eram desses 400. O cara que tá lá pra uma missão não vai ligar pro pai dele e pra mãe dele pra falar. É os caras que entraram 2 mil palestinos aí de Gaza. Então, os excessos foram... Não era pessoal ali daqueles 400. Pode até ser um cara que é militante do Hamas, do Jihad Islâmico, militante de porra nenhuma, fez isso e ligou. Eram civis. Sei lá, estavam enlouquecidos ali no momento do... Cara, quando é que nem é porque tem briga de torcida. Uhum. Briga de Ficou torcida. Generalizado. Começa ali o Atlético Cruzeiro, daí tem os caras do Atlético ali, 15 fazendo uma frente, quando tu vê tem 300 quebrando tudo, roubando. A turva, cara. É porque tem um vídeo, assim, o Israel fez isso com veemência com várias pessoas. Obrigou as pessoas a entrarem e assistirem vídeos que são também personificações do pior que existe dentro de um ser humano. Mas o ser humano é o limite da maldade, né? É que nem o oceano, cara. Uhum. Entendeu? E daí tu vai falar assim, tá, mas eu sei que não justifica em nada, né? Não. É que, claro, ficou aqui no Brasil, principalmente, assim, Robertinho, ficou assim, ó. Nada justifica o 7 de outubro. E o 7 de outubro justifica tudo. Porque olha o que é feito em Gaza hoje. Então, se em 2011, 2010 para 2010, eles mataram 60 crianças. Em 2014, foi morta 600 crianças. Imagina agora com 18 mil crianças mortas. Por isso que eu falo, o que mais Israel bombardeou Gaza foi com fermento. Porque não vai parar, cara. Não vai parar. A radicalização, e a gente não adianta a gente falar assim, não, vamos recuperar essas pessoas, vamos sentar e fazer uma psicanálise com eles. Cara, como é que tu vai fazer uma psicanálise? Pô, um cara que perde um filho, que já aconteceu, já vi acidente de moto. O cara fica transtornado, o filho bateu o carro, morreu, adulto. Agora tu imagina tu perder 2, 3 filhos pequenos num bombardeio. Ou amputar teus filhos, vai morrer. Não tem como tu conversar, não adianta, cara. O teu mundo, o nosso mundo aqui, ocidental, não é o mesmo do cara, é outro tipo de realidade. A contemplação que ele tem da vida é bem diferente da nossa. Ele já tá por morrer. Já tá por morrer. Ele já morreu. Já morreu. Ou você morre ou você fica pra vingar, né? Exatamente. Eu acho que é isso que tá assim, tem pessoas que não concordam comigo, que falam assim, não, vai chegar num momento de exaustão, que todo mundo vai cansar de guerra, vai entrar num acordo. Eu falei, cara, eu acho difícil. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido, mas imagina o cara que perdeu ali 1, 2, 3 filhos, cara. Como é que tu vai falar para aquele cara que agora o governo, o Hamas, seja lá quem for, vai fazer um tratado de paz?